e fez Deus separação. Saúde, irmãos, com a paz do nosso Senhor. Aqui quem vos fala é o irmão Anderson do canal O Evangelho do Reino. Hoje, a Bíblia toda em 4 versículos, parte 3. No primeiro e no segundo estudo, irmãos, nós vimos o propósito da Bíblia, nós vimos que Deus é o Criador, nós vimos a antiga aliança e nós vimos a vinda de Cristo, né? Só nesses 4 versículos. Mas continuando, né, como o nome do estudo diz, a Bíblia toda em 4 versículos, nós precisamos concluir, né? Então, agora no versículo 3, a Bíblia fala assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Para os irmãos entenderem o ponto de vista de que eu estou colocando esse estudo aqui, é preciso que você entenda que o método de ensino de Deus, ele é assim: ele sempre apresenta acontecimentos do passado, e esses acontecimentos do passado muitas das vezes profetizam acontecimentos que vão acontecer no futuro, profetizam o futuro, entende? Então, nós vimos que o versículo 3, ele que fala: disse Deus, haja luz, e houve luz. Nós sabemos que aquela luz, ela se refere a Cristo, certo? Vindo, trazendo a salvação ao mundo. Mas também, e disse Deus, haja luz, e houve luz, também profetizava o retorno de Cristo à terra, entende? Para a consumação de tudo, entende? Então, o mesmo versículo que profetizava a primeira vinda de Cristo, também profetiza a segunda vinda de Cristo, para consumar tudo. Para os irmãos ver que o que eu estou falando tem coerência, no versículo 4, a Bíblia fala que: E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Aonde que nós vemos essa separação na Bíblia? No capítulo 13 de Mateus, a Bíblia apresenta algumas parábolas. E dentre essas parábolas, tem a parábola do joio e a parábola da pescaria. Na parábola do joio, o Senhor nos fala assim, eu vou ler a parte já que ele fala da separação. Parábola do joio. Versículo 40 fala assim: Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Então, na parábola do joio e do trigo, é assim: o Senhor fala que um homem saiu a semear, né? Semeou, mas o maligno veio e semeou o joio no meio do trigo. E quando o trigo cresceu, o joio cresceu junto, e não tinha como arrancar o joio, porque senão arrancaria o trigo junto. Então, esse homem, ele deixa o joio crescer junto com o trigo, e quando ele vai fazer a grande colheita, né, que é representada aqui na consumação, na vinda do nosso Senhor, quando é feita esta colheita, ele faz a separação do joio e do trigo. Então o trigo, ele é guardado no celeiro, né, apontando aqui para a igreja que vai ser salva, né, pelo sangue de Cristo, e o joio, ele é queimado, né? Por isso que fala: assim será na consumação, entende? Então nós vimos ali no versículo 3, fala assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Cristo retornando. E viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre a luz e as trevas. Da mesma forma que separação na consumação entre o joio e o trigo. Nós vemos aqui também na parábola o Senhor fala assim: e o reino do céu é semelhante a um pescador, né, que saiu a pescar. Ele pesca os peixes, leva até a praia e faz a separação
entre os peixes bons e os peixes ruins. Assim será na consumação, entende? Então, como eu prometi para os irmãos, né, descrever toda a Bíblia em 4 versículos, tá aí, desde o princípio, né, o propósito da Bíblia, mostrando Deus como o Criador, a antiga aliança, Cristo vindo, trazendo salvação à humanidade e depois retornando para consumar tudo, né? Fazendo a separação entre o que presta e o que não presta. Nós sabemos que entre tudo isso, irmão, existe um grande contexto, né? Existem vários acontecimentos, então eu estou explicando de uma forma bem resumida para você entender. E o porquê também que eu explico de forma resumida, irmão? É porque o canal ainda está começando, temos poucos inscritos, entende? E se eu postar aqui vídeos de 20, 30 minutos, com certeza vai diminuir as visualizações, as pessoas não vão ter tanto interesse, porque não tenho, as pessoas, muitos não me conhecem ainda, entende? Então vai ter uma certa rejeição, entende, irmãos? Então eu preciso começar com estudos pequenos, dos irmãos vendo e se interessando, entende? Daí mais para frente a gente passa estudos com mais detalhes, mais bem explicadinhos, amém, irmãos? Então curta o vídeo, irmão, compartilha, nos ajude aí nessa batalha e vamos para frente, amém, irmãos? Eu agradeço a todos.